Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Essa semana fez 92 anos o Warren Buffett. Ele que nos serve aí como grande referência no mundo dos investimentos, no mundo da Bolsa de Valores. Warren Buffett, desde sempre, é a minha principal referência. Acredito que deva ser a de todos. Suas lições de vida enquanto investidor são excepcionais. Merece que seja conhecida sua história, sua trajetória. Leia tudo o que você puder sobre esse cara excepcional, Warren Buffett. 92 anos de vida e uma vida excepcional, não só como investidor, mas também como alguém que já doou em vida boa parte do que ganhou, cerca de 100 bilhões de dólares ele já doou para diversos projetos na área de saúde, de educação, de geração de emprego. Então, uma pessoa realmente fora da curva. Selecionei aqui algumas frases dele para dividir com você nessa manhã. A primeira delas: é melhor andar com pessoas que sejam melhores do que você. É melhor andar com pessoas que sejam melhores do que você. Escolha companhias cujo comportamento seja melhor que o seu e você entrará na mesma direção que a delas. É isso. Procure se conectar com gente boa, gente que seja realmente melhor do que você. Isso é uma das maneiras que eu entendi que me ajudaria a crescer e adoto essa filosofia de vida do Warren Buffett. Outra dele: só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em ter com você se o mercado fechasse por 10 anos. Essa é muito boa. Então, só compre algo que você ficaria feliz em ter com você se o mercado fechasse por 10 anos. Mais uma: insisto em gastar muito tempo, quase todos os dias, apenas para sentar e pensar. Para isso, eu leio e penso. Leitura é fundamental e o raciocínio também. Mas uma coisa estimula a outra. Ler nos estimula a pensar. Pode acreditar que os livros são uma excelente companhia. Se você não gosta de ler, mude radicalmente sua forma de enxergar a leitura, né? Porque ler é essencial. A última dele: você só tem que fazer algumas coisas certas em sua vida, contanto que você não faça muitas coisas erradas. Basta fazer algumas coisas certas, contanto que você não faça muitas coisas erradas. Se fizer isso, com certeza você terá sucesso, você conseguirá ter êxito. Muito bem, vamos começar esse vídeo questionando, né, sobre a questão da recuperação judicial da Oi. Havia uma demanda por parte do Ministério Público junto ao juiz de que a Oi demonstrasse ter capacidade de pagar os credores que ainda faltam ter suas dívidas quitadas, né? Existem aí cerca de 30 mil credores na expectativa de ter suas dívidas saldadas. Então essa é a questão. Como vai ficar esses credores, né? Como é que fica isso? Vamos recordar um pouquinho essa questão da lista de credores. Vamos voltar no tempo e verificar o seguinte: quando a Oi entrou em recuperação judicial, os credores sem garantia real, os chamados quirografários, que são aqueles que tinham, né, a maior quantia a receber em dinheiro por parte da Oi, eles somavam aquela época, estamos falando lá atrás, né, de 2016, eles somavam aquela época 61,2 bilhões de reais.
esses credores quirografários. Tome nota aí, 61,2 bilhões da dívida de 2016. Há nessa relação quem? Os bancos, os detentores de títulos, seja no mercado interno ou externo, dívidas em dólar, em euro, né? A dívida total em 2016 era de 65,4 bilhões de reais. Isso é que você precisa entender e tomar nota. A dívida era de 65,4 bilhões de reais e os credores sem garantia real, os credores quirografários, eram 61,2 bilhões. Bancos, detentores de títulos de dívida, 61,2 bilhões. Então, o que restava de outros credores era exatamente 4,2 bilhões de reais. 4,2 bilhões de reais, outros credores. Essa relação completa de devedores, de credores da Oi, chegou a ter quase 400 páginas. Quase 400 páginas. E essa lista, né, trazia todo o detalhamento de quanto era em moeda nacional e de quanto era moeda estrangeira. No caso dos detentores de títulos, eles somavam quase 34 bilhões de reais. Dos detentores de títulos, eles somavam quase 34 bilhões de reais. Dentro desse escopo dos 61,2 bilhões de reais dos quirografários, 9,56 bilhões de euros havia em dívida, 9,56 bilhões de euros. Então, se a gente pegar aí a correlação do euro hoje, estamos falando aí em algo em torno aí de 47 bilhões de reais, 48 bilhões de reais, mais ou menos, né? Só para vocês terem uma ideia do quão grande era a dívida em moeda estrangeira. Sempre foi um componente relevante na dívida da Oi, a dívida em moeda estrangeira, dólar e euro, né? E aí vale dizer que dos detentores de título, quase 34 bilhões de reais configurava esse grupo, e dentro deste escopo tinha, por exemplo, o Citicorp, que tem previsto, né, estava previsto dentro dessa dívida do Citicorp 15,7 bilhões de reais. Tinha o Bank of New York Mellon com 18,16 bilhões de reais. Então, isso eram alguns dos listados nesse grupo de detentores de títulos. Os demais credores que existiam dentro dessa lista são microempresas, empresas de pequeno porte, totalizando aí 158 milhões de reais, trabalhadores com passivos trabalhistas, totalizando 668 milhões de reais. Havia também a dívida com os bancos, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que tinha garantia real, era o único banco com garantia real. Ele tinha ali um crédito de 3,34 bilhões, isso lá atrás, em 2016. Há um grande número de pessoas físicas listadas sem garantia real, sendo que parte delas são pessoas que entraram com ações na justiça contra a operadora. Na lista também tinha grandes empresas e fornecedores, como a Alcatel-Lucent Brasil, com 30,9 milhões de reais a receber, a Nokia Siemens, com 26,8 milhões de reais a receber, a Nokia Solutions, com 102 milhões de reais, a IBM Brasil, com 31 milhões de reais, e tinha também varejistas, como as lojas americanas, 181 milhões de reais. Então veja que tudo isso nos dá muita informação do que é esse passivo, né? Essa dívida da Oi lá de trás. Importante mergulhar nisso, importante entender isso. Se você quer investir em alguma empresa, você precisa entendê-la.
Óbvio, dentro dessa escolha, no caso de uma empresa em recuperação judicial, que é o caso da Oi, você precisa compreender o seu passivo, precisa compreender a sua dívida, né? Então, isso é importante. Ao poder público, a Oi devia ao governo do Rio de Janeiro R$ 5.772. Tinha uma dívida também com a KPMG Auditores de R$ 145.257. Esses valores vão variando, né? Há pessoas que tinham créditos, inclusive, em centavos, veja vocês, enquanto que outros na casa dos bilhões. O plano de recuperação judicial apresentado e submetido para aprovação da Justiça buscou, vamos dizer assim, abarcar todas essas pretensões. E aí a gente está falando numa lista geral de credores que chegou a 65 mil, né? Dos quais 35 mil já foram quitados e restam ainda 30 mil. Então é daí que vem vamos dizer assim, o questionamento do Ministério Público no sentido de ver esses débitos resolvidos, esses débitos sanados. Quando teve a entrega final do relatório do escritório da administração da recuperação judicial, o escritório apontou que havia já 35 mil credores com dívidas quitadas e que, portanto, ainda faltavam 30 mil credores. Então, esse foi o relatório final do escritório Waldi Advogados, que foi entregue à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E logo quando isso foi feito, logo um tempo depois, o Ministério Público se manifestou dizendo que era importante ter o compromisso da Oi de que esses outros remanescentes seriam quitados, né? A Oi pagou, com relação a credores concursais, 640 milhões de reais, 648 milhões de reais já foram pagos. Resta, portanto, aí essa dívida com esses credores, esses 30 mil credores, e a grande questão é o questionamento que o Ministério Público fez: se a Oi tem capacidade de pagamento, qual é o planejamento da Oi para saldar essas dívidas, e pediu ao juiz a estipular um prazo máximo de que tudo seja quitado em até 3 anos. Então, foi essa linha de trabalho do Ministério Público que o juiz aceitou a recomendação, a sugestão, e aí notificou a Oi, pedindo que a Oi demonstrasse isso, essa capacidade de quitar esses 30 mil credores nos próximos 3 anos. Então, foi isso exatamente que foi demandado pelo juiz à Oi. Muito bem, a Oi chegou até a apresentar um documento preliminar para o juiz, mas não sei se por iniciativa da própria Oi ou do juiz, ele pediu que aquilo tivesse vamos dizer assim, um respaldo de um agente independente, ou seja, que não fosse a própria Oi. Então a Oi contratou um escritório, a Lix Associados, que providenciou o que se chama de nota técnica. Essa nota técnica tem como proposta exatamente analisar e concluir a respeito da capacidade econômica da Oi para cumprir as obrigações, né? Cumprir as obrigações de quitação dos credores nos próximos 3 anos. Essa foi a demanda feita pelo Ministério Público e ratificada pelo juiz da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, certo? Bom, esse documento da Lix anda circulando. Anda circulando. Eu não sei se ele foi tornado público ou se ele vazou. Mas
ele anda circulando pela internet. Chegou às minhas mãos. E o que é que diz esse documento? O trabalho foi desenvolvido mediante análise de informações disponibilizadas pelo Grupo Oi, bem como daquelas divulgadas ao mercado, e tem por escopo o cumprimento da decisão proferida dos autos do processo pela 7ª Vara Empresarial da Comarca da capital do Rio de Janeiro. A responsabilidade da LIX Contadores Associados é limitada a expressar sobre a perspectiva contábil e financeira opinião técnica sobre a capacidade do Grupo Oi de honrar as obrigações vincendas nos próximos 3 anos, previstas no Plano de Recuperação Judicial e no seu aditamento. A LIX Contadores Associados não se responsabiliza pela realização de eventos futuros divulgados pelo Grupo Oi em suas demonstrações financeiras pela sua natureza incerta. Ou seja, se surgir algo novo, pode prejudicar essa análise que foi feita, mas essa análise é feita em cima dos dados que a Oi apresentou. E aí eles colocaram algumas considerações iniciais, eu vou ler alguns trechos aqui desse documento. O documento tem 21 páginas, eu vou pensar aqui alguns trechos. A LIX Contadores foi designada pelo Grupo Oi para elaborar uma nota técnica com a finalidade de demonstrar a viabilidade econômica para honrar as obrigações do Plano de Recuperação Judicial e do aditamento ao plano vincenda nos próximos 3 anos. Em seu relatório circunstanciado na execução do Plano de Recuperação Judicial, o administrador judicial apresentou uma planilha ilustrativa do cumprimento das obrigações e por meio dela identificou-se obrigações que vão vencer nos próximos 3 anos, conforme tabela a seguir. E aí ele lista aí alguns credores, né? O trabalho que foi desenvolvido, ele teve como finalidade apurar a capacidade de pagamento das obrigações do plano nos próximos 3 anos, conforme determinado pelo juízo em referida decisão em razão do requerimento feito pelo Ministério Público, fundado na preocupação quanto ao pagamento de diversos credores inseridos na regra do pagamento vintenária. O plano original, aprovado pelos credores do Grupo Oi em assembleia realizada em 19 e 20 de dezembro de 2017, sofreu alterações promovidas pelo aditamento, também aprovado em assembleia de credores no dia 8/9 de 2020. Que ensejaram a remuneração, a alteração e inclusão das cláusulas, dentre elas que compõem o conjunto de obrigações vincendas nos próximos 3 anos. Em relação às obrigações, algumas considerações precisam ser feitas, especialmente a partir de informações veiculadas pelos documentos utilizados aqui. Aí eles destacam que eles utilizaram para análise a apresentação dos resultados do 1º e 2º trimestre da Oi, o relatório circunstanciado apresentado pelo administrador judicial e o estudo de viabilidade elaborado pela Ernst Young, apresentado como um anexo ao aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Oi. Quem nos acompanha já me ouviu falar aqui sobre esse estudo de viabilidade feito anos atrás pela Ernst Young. Inclusive fazendo algumas projeções, depois da separação da Infraco, né, perspectiva de geração de dividendos, enfim. A partir dessas informações, conclui-se que a proposta da companhia apresentada e aprovada pelos credores já dispunha que as novas notes previstas não seriam quitadas em 2025, mas sim renegociadas na forma autorizada no aditamento e na escritura de sua emissão. Deve-se ainda considerar que os números que compõem a tabela, que dentre esses termos previstos, o BNDES era o único credor com garantia real da recuperação judicial da Oi, e ele teve seu crédito no montante de 4.640 bilhões de reais integralmente satisfeito com a conclusão da alienação da UPI Ativos Móveis, a Oi Celular, né, a Oi Móvel. Por fim, é importante que quanto aos créditos opção de reestruturação 1, na forma preconizada pela cláusula 5.4 do aditamento,
os seus créditos poderão ser pré-pagos com desconto de 55%, se atendidas as condições e gatilhos previstos no aditamento até o final do exercício de 22 e 23. Aí a gente está falando das dívidas, por exemplo, com bancos, né, que pode sofrer esse desconto aí de 55%. Caso não sejam atendidas as condições expressamente elencadas para cada uma das rodadas de pré-pagamento, os créditos que optaram pela opção reestruturação 1 serão pagos na forma originalmente prevista no plano de recuperação judicial. Nesse contexto, considerando que a Oi tem até o final deste exercício de 22 para verificar o cumprimento das condições e realizar seu critério pré-pagamento com desconto, os números abaixo dão uma ideia de como pode evoluir essas quitações. Então, ele aqui faz uma análise do que poderia estar sendo pago até o final de 22 e de 23, né? E aí ele continua analisando a documentação que a Oi entregou. Após mensuração pela empresa do passivo a ser quitado até 2025, foram examinadas as demonstrações financeiras divulgadas no último dia 11 de agosto de 22, contemplando os resultados do primeiro e segundo trimestre de 22. Neste semestre de 2022, a receita líquida da empresa totalizou 7,185 bilhões de reais, representando uma redução de 18,7% quando cotejado com o mesmo período do ano anterior. Na sua apresentação, as recuperandas justificam a redução em decorrência da conclusão das alienações da Oi Imóvel e da Vital. Por sua vez, observou-se a melhora no resultado da empresa, visto que o lucro líquido totalizou 1,46 bilhão, representando um aumento de 177% em relação ao mesmo período de 21, que havia sido negativo. Já a dívida líquida foi reduzida de forma significativa, passando de 25,7 bi para 16,1 bi, o que é uma queda aí de 37,3%. Com relação ao caixa, ele soma 5 bilhões e 31 milhões, apresentando um aumento de 47% no comparativo com o primeiro semestre de 21, que somava à época 3,4 bi. Além da melhora dos indicadores nesse trimestre, o segundo TRI de 22, os custos e despesas operacionais totalizaram 2,4 bi, evidenciando uma queda de quase 25% em relação ao trimestre anterior, o primeiro, e de 23,3% em comparação com o mesmo trimestre de 2021, resultante da implementação de um projeto de eficiência e de redução de custos da companhia, bem como pela conclusão da venda da UPI Ativos Móveis e do controle da Vital nos meses de abril e junho, respectivamente, que, como vinha sendo defendido pela empresa, permitiram a redução dos níveis dos seus desembolsos e foco no seu core business de fibra ótica. Adicionalmente, constatou-se que em 2022 o EBITDA está positivo em 1,64 bilhão, enquanto o CAPEX foi de 751 milhões, resultando em um fluxo de caixa operacional positivo de 890 milhões. A análise conjunta desses indicadores demonstra que a companhia está implementando com eficiência seu plano estratégico, com reflexos positivos no curto prazo, com tendência de melhorias a médio e longo prazos. Então, uma reflexão aí do escritório de contadores, né? Nesse contexto, além do caixa atualmente disponível de 5,03 bi, a empresa possui ativos mantidos para venda no montante de 2,24 bi, classificados em seu ativo circulante, ou seja, com a realização esperada no prazo não superior a 12 meses, ou seja, 2,24 bi a receber no prazo não superior a 12 meses, né? Então, mais um destaque aí que eles fizeram. E aí tem algumas tabelas, eles mostrando aí como eles chegaram a esses valores, e aí eles continuam. Nesse sentido, importante pontuar a decisão judicial que homologou em 22/8 deste ano a venda
de 8 mil torres fixas da Oi pelo valor de 1,7 bi, dos quais 1,08 bi serão pagos na data do fechamento da operação e até 609 milhões serão pagos até 2026. Adicionalmente, ainda segundo os resultados do segundo TRI, a Oi incrementará em seu caixa 3,7 bilhões, sendo 1,3 bi até o final deste ano e mais 2,4 bi até o final de 2023, decorrente de parcelas secundárias adicionais do fechamento de alienação da UPI Infracol, as quais, após abatidas determinadas importâncias previstas no aditamento ao plano de recuperação judicial e, se atingidas determinadas condições, serão destinadas ao pré-pagamento de obrigações descritas na nota técnica como opção reestruturação 1, com substancial deságio de 55%. Aí estamos falando da dívida que a Oi tinha para com a Globinet, né, que era em dólar, foi transformada em real e obteve-se aí um desconto de 55%. Né? O caixa disponível atual do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais supramencionados, alcançará até o final de 22 um montante de 6,33 bilhões e até 23 de 10,97 bilhões. Nesse sentido, conforme apontado na sessão anterior e consideradas as premissas ali mencionadas, pode-se concluir que a companhia apresenta condições financeiras para cumprir as suas obrigações previstas para os próximos 3 anos. O Grupo Oi também destaca que há oportunidades regulatórias que poderão impactar de forma positiva os próximos 2 anos. Trata-se, por exemplo, da reivindicação de 16 bilhões no procedimento arbitral em que a Oi vem, né, sustentando contra a Anatel. Com efeito, como pode-se depreender da ata de missão divulgada em site oficial da União, a Oi requereu no final de 2021, na forma da Lei Geral de Telecomunicações, procedimento arbitral contra a Anatel, buscando ser indenizada por quebra de equação econômica financeira do contrato de concessão, por erros nas premissas e cálculo do saldo devedor no plano de metas da universalização, custos não integralmente amortizados de bens investidos pela Oi na prestação de serviços concedidos e insustentabilidade do serviço concedido sem a competente intervenção da Anatel. Conforme divulgado pela companhia na apresentação dos seus resultados, espera-se que haja uma definição da arbitragem no intervalo aí dos próximos 3 exercícios alvos desta análise. Como noticiado ao mercado por meio de fato relevante, em 31 de maio de 22, os débitos não tributários da Oi junto à Anatel, inscritos em dívida ativa da União, eram no montante de 20,2 bi e eles foram reduzidos para 9,1 bi mediante concessão de um desconto de 55%, aqui aspas minha, que ficou a desejar. Já contei aqui que o BNDES deu benefício de redução de 70% na dívida do grupo empresarial da família Collor. Ou seja, porque ele foi presidente, senador, obteve o benefício de 70% de desconto das dívidas de sua empresa, que está em recuperação judicial. A Oi, como não é de nenhum político, não é de nenhum senador, de nenhum governador, ex-governador, ex-senador, ex-presidente, não teve essa mesma sorte. E aí teve apenas o desconto de 55% na sua dívida, referente às multas da Anatel. É um Brasil estranho, é um Brasil que você tem 2 pesos, 2 medidas, não é? Você está na cozinha da política nacional, você consegue tudo. Se você não está na cozinha da política nacional, você não tem tudo, ainda que a lei lhe favoreça. Esse é o Brasil que precisa mudar, né? Mas para mudar depende de nós, depende da gente começar a protestar, se manifestar, demonstrar repúdio, indignação, não é? Mas o brasileiro tem um lado aí meio cordeiro, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí a coisa não anda. Desculpa, porque os políticos
Para eles está ótimo. Com a emenda Pix, com orçamento secreto, com kit robótica, eles estão nadando de braçada, entendeu? Então eles estão felizes da vida, eles não vão propor mudança nenhuma, nomeando os meninos para as agências reguladoras, para defender os seus interesses. E aí tá tudo show de bola para eles. Eles estão achando, ó, 10, esse Brasil querido de nós todos. Voltemos ao documento. Com a dedução dos pagamentos realizados por meio de depósitos judiciais já apropriados pela Anatel, o saldo devedor ficou em 7,3 bi, que será quitado em 126 parcelas não lineares, sendo a primeira com vencimento no mês de assinatura do acordo e a segunda após o período de 6 meses de carência, de modo que o vencimento da última parcela será em abril de 2033, representando um alongamento significativo do prazo de pagamento estabelecido na transação anterior, que chegaria ao final de outubro de 2027. Os benefícios dessa transação proporcionarão a redução do desembolso de caixa superior a 1,5 bi nos próximos 3 anos. Então, está aí um pouco a projeção com relação a esses pagamentos da Anatel, né? E aí vem a conclusão do administrador judicial, dizendo que sobre os credores relevantes e os respectivos títulos no período de supervisão judicial, o administrador judicial afirmou que a Anatel, que é a maior credora individual do Grupo Oi, teve seu crédito renegociado. A transação foi objeto de repactuação, em que o crédito caiu de 20,2 bi para 9,1, com desconto de 55%. Se utilizou para dedução os depósitos judiciais e aí a dívida terminou em 7,3 bi, sendo a ser paga em 126 parcelas. Em seguida, o escritório destacou que a documentação recebida e examinada comprova o cumprimento das obrigações pelo Grupo Oi. O crédito do BNDES foi quitado integralmente no valor de 4,6 bi. O administrador judicial afirmou que a documentação recebida está conforme o cumprimento necessário da obrigação. No que se refere a credores, fornecedores parceiros, o saldo remanescente foi liquidado com deságio de 10% em 4 parcelas anuais, sendo a última em fevereiro de 2022. Acerca deste pagamento, ele destacou que, em decorrência da escolha de opção de pagamento credor-fornecedor-parceiro, a companhia pagou esses credores 2,4 bi. No âmbito do programa de acordo com credores concursais com créditos de até 50 mil, foram celebrados 31.220 acordos no Brasil e 4.614 acordos em Portugal, cujo montante pago foi de aproximadamente 640 milhões de reais. Os investimentos realizados no período de janeiro de 18 a abril de 22 totalizaram 23,4 bi, investimentos da empresa, né? 23,4 bi, de janeiro de 18 a abril de 22. Não há informação no relatório do administrador judicial sobre qualquer descumprimento da recuperanda com relação às obrigações, seja ao plano original ou ao aditamento. Conclusão do escritório. Com base, portanto, nos exames realizados, conclui-se que o Grupo Oi reúne as condições econômico-financeiras para honrar as obrigações do plano de recuperação judicial e do aditamento nos próximos 3 anos. Ressalta-se ainda que o procedimento arbitral requerido pelas recuperandas em face da Anatel, cujo pleito preliminarmente é estimado em 16 bilhões. Por fim, o novo acordo celebrado com a Anatel reduziu o fluxo de pagamentos em 1,5 bi nos próximos 3 anos, impactando de forma positiva a liquidez da empresa. Esse foi o parecer divulgado e assinado por Gustavo Lix, datado de 29 de agosto de 2022. Isso foi encaminhado ao juiz, né? E aí fica agora a questão, a decisão do juiz. O que mais esperar? Absolutamente nada. Absolutamente nada a ser esperado
o que a gente espera é que o juiz bata o pênalti. Está sem goleiro. Bata com calma para fazer o gol. Então, mas chute a bola. É isso que a gente espera do juiz Fernando Viana, né? Vamos aguardar, mas é isso. Então, essa documentação foi importante ela ter sido entregue, ela respalda a saúde financeira da Oi para os próximos 3 anos e ela, vamos dizer assim, cria um cenário de, vamos dizer assim, de tranquilidade, né? De tranquilidade com relação ao fluxo de caixa da empresa nos próximos 36 meses, não é? Nos próximos 36 meses. E isso é importante para os credores que ainda têm recursos a receber, mas isso, sobretudo, é importante para os acionistas da empresa entender o momento da Oi e para o próprio mercado, né? Pacificar algumas das muitas preocupações que ainda tem com relação à Oi. Mas eu trouxe tudo isso nesse nosso primeiro vídeo de hoje para mostrar a vocês que se você quer investir em uma empresa, a princípio eu sempre digo o seguinte: não invista em empresa em recuperação judicial. Esse é o meu primeiro conselho, minha primeira orientação. Por quê? Porque 86% das empresas que entram em recuperação judicial vão falir no Brasil. Essa é a estatística. 86% vão falir. Então, 82% vão falir. Então, o que sobrevive? 18%. 82% morre, sobra 18%. Então, é um número muito pequeno de empresas que conseguem sobreviver. 82% são condenadas ao desaparecimento. Sobram 18%. Desses 18% que sobram, poucas conseguem voltar ao jogo com dinâmica, com força. A maioria fica na irrelevância, uma sombra muito longe do que tinha sido no passado. A Oi, o Rodrigo Abreu, eu me recordo muito bem de uma entrevista dele, ele disse: olha, nós estamos fazendo um plano para honrar as dívidas, sair da recuperação judicial, mas sair com relevância, com capacidade de voltar ao jogo, com capacidade de fazer acontecer. E é toda essa dinâmica do plano que o Rodrigo Abreu traçou, que é o presidente da Oi. Então ele sai da recuperação judicial com uma empresa que tem um faturamento de 10 a 11 bilhões de reais e que ele já disse que em pouco tempo estará com 15 bilhões em receita. Né? 15 bilhões em receita. Algumas pessoas me questionam: e o custo? A gente vai ver isso agora no balanço do terceiro TRI. A gente vai ver este custo agora no balanço do terceiro TRI. Né? Considerando aí o custo operacional, que é importante, que eu acho que vai ficar pequeno. A parte de investimentos, a Oi transitou praticamente o grosso dos investimentos que fazia para a Vital. Então, eu imagino que o investimento anual da Oi será entre 1,3 e 1,6 bi no máximo, investimento anual. Né? E a Vital, seu braço de infraestrutura, né, é que vai estar tocando aí um plano arrojado de investimento de 30 bilhões. Quanto mais a Vital crescer, melhor para a Oi, porque ela é sócia relevante, ela tem uma parte do capital social da Vital, né? Então ela acaba se beneficiando. Entender tudo isso é importante. Se você não mergulhar, se você ficar na superfície, você não vai conseguir entender uma empresa complexa, uma história complexa como é essa da Oi, e você não vai ter paz para manter os seus investimentos. Mas nós estamos, inclusive, sempre falando de Oi, porque eu escolhi ela como estudo de caso, porque tudo que a gente comenta sobre ela serve de reflexão para olhar outras empresas também. Do que você deve fazer, do que você não deve fazer, do que você deve observar, do que você não deve dar importância. Então, acaba sendo esse estudo de caso uma oportunidade para refletir sobre outras empresas também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like sem pena, porque assim o YouTube divulga para mais e mais pessoas. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e
nos acompanhe no próximo vídeo que ainda será feito hoje. Fica com Deus. Tchau.